Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª semana de aula aí da disciplina de tópicos de física quântica. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 40 sobre funções de onda, né, mecânica quântica 1. E nas aulas passadas a gente viu a equação de Schrödinger unidimensional, né? A gente meio que mostrou aí uma demonstração de como poderia ser essa equação e a gente chegou a essa equação unidimensional de Schrödinger, né? A gente interpretou essa função como relacionada com a probabilidade de localizar a partícula, né? Foi interpretação dada por Max Born, físico alemão. E aí, na aula passada, a gente falou sobre pacotes de onda, que são a forma de localizar essas funções, né, no espaço, que a gente consegue ter um local mais bem uma função mais bem localizada no espaço, né, forma de pacotes de onda. E a gente também falou sobre a equação de Schrödinger com energia potencial e os estados estacionários, que são esses estados que têm uma energia bem definida, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade agora entrando na seção 40.2, que é a partícula em uma caixa, né? O que seria essa caixa? Não é uma caixa, sim, uma caixa como a gente concebe no nosso dia a dia, né? Uma caixa de papelão, não é bem isso, né? A partícula em uma caixa, quando ele fala uma caixa, ele está se referindo a um que a gente chama também de poço de potencial infinito, que é nada mais, nada menos do que uma região de largura L que confina totalmente a partícula a esse espaço aqui, onde essas barreiras aqui, ó, nas extremidades, têm um potencial infinito. Aí a isso ele chama de caixa. Por quê? Se você fizer isso em 3 dimensões, aqui a gente tem em uma dimensão apenas, né? De 0 a L ao longo de x. Você tem um confinamento em uma dimensão, confinamento completo aqui. O elétron não pode, a partícula não pode penetrar essas regiões da barreira aqui. Quando você tem isso em 3 dimensões, aí você vai ter uma caixa, né? Se você tiver 3 dimensões de largura 3 dimensões com largura L, você vai ter um cubo, né? Uma partícula confinada em um cubo, né? E aí ele chama de partícula em uma caixa, que seria uma partícula totalmente confinada numa região de largura L aqui, pelo menos em uma dimensão, tá certo? Lá na seção 40.1 a gente estudou a solução da equação de Schrödinger unidimensional para uma partícula livre, né? Bem diferente do que a gente vai ver hoje. Partícula livre, a energia potencial é zero ao longo de todo o espaço. Diferente daqui que a gente tem esse potencial aqui, né? Essa energia potencial, né? Formando essa caixa aqui, esse poço, né? Infinito. Mas lá na seção 40.1, para energia potencial nula, a partícula livre ela tinha uma função de onda nesse formato aqui, que a gente viu que é uma função senoidal, né? Uma exponencial complexa. Tem uma parte real e uma parte complexa, e as energias era a energia do elétron da partícula livre, né? H cortado ao quadrado, K2 sobre 2m, onde esse K ele era 2π sobre lambda, lambda o comprimento de onda da partícula, associado à partícula, né? E esse K poderia assumir qualquer valor real, tá certo? E além disso, a probabilidade de encontrar a partícula ao longo de todo o espaço era a mesma, porque não tinha uma região privilegiada. Então pronto, como eu falei nesse tópico de hoje, na seção 40.2, a gente vai estudar essa mesma solução da equação de Schrödinger, mas não mais para uma partícula livre. Mas agora a gente vai estudar essa solução para um potencial desse formato aqui, ó. O potencial que aqui em zero ele vai tendendo ao infinito aqui, ó, ele é infinito, né? A partir do zero ele é nulo, e quando chega numa largura L ele vai de novo para infinito. Por que tem que ser infinito? Porque não pode ter chance nenhuma do elétron passar para cá nem para cá. É uma caixa mesmo, né? Esse modelo ele pode, por exemplo, representar um elétron livre para se mover dentro de uma partícula comprida e retilínea ou ao longo de um fio bastante fino.
né? Se você, por exemplo, pegar um fio fino ao longo da largura desse fio, pode ser que a região onde o elétron está confinado, né? E assim por diante, a gente tem algumas aplicações desse modelo que a gente vai ver hoje. Pronto, ó. Para iniciar, a gente tem que primeiro partir do seguinte, que nessa região, quando x for menor que zero ou maior que L, a função de onda ela não pode existir, ela tem que zerar. Por quê? Porque que, como o potencial vai para infinito, né? Lá na equação de Schrödinger que a gente viu, aparece esse termo aqui, né? Ó, U de x vezes psi de x. Se u de x é infinito, automaticamente esse psi de x tem que ser zero, tá certo? Para esse termo não comprometer a equação, né? Tá certo? Então, tem que haver esse equilíbrio aí. Quando o potencial, a energia potencial tender ao infinito, a função de onda tende a zero, tá certo? Isso significa o quê? Significa que não existe probabilidade de encontrar o elétron nessa região fora do poço, tá certo? Por isso que o potencial é infinito. Além disso que eu falei, a função de onda ela tem que ser uma função contínua, tá certo? Ela não pode ter quebras aqui nela, né? Ela tem que ser uma função contínua ao longo de todo esse espaço aqui. E sempre partindo do zero aqui, ó, nas extremidades, como a gente já viu, né? Então, para ser aceitável matematicamente, ela deve ser uma função contínua ao longo de toda ela aqui, ó, tá certo? Não pode haver descontinuidades, tipo ela começar, quebrar aqui e começar daqui de baixo, não pode, ela tem que ser contínua, tá certo? Essas condições de que a função tem que ser contínua, por exemplo, né? E zerar aqui nas extremidades são chamadas de condições de contorno. E uma outra condição adicional é que a primeira derivada tem que ser contínua. Como a função é contínua, o fato dela ser crescente ou decrescente também é contínuo aqui, ó, tá certo? A não ser nesses pontos onde ela tem um potencial infinito, né? Então, a derivada primeira dela vai dizer se ela está crescendo, né, ou decrescendo. Então, assim, ó, a primeira derivada de uma função, o que é que ela nos fornece? Né? A inclinação da reta tangente, né? A função. Então, aqui, ó, ela tem um certo grau aqui, ó, e ela vai diminuindo gradualmente esse grau de inclinação, ó, uma reta tangente passando aqui, certo? Ela sempre vai reduzindo e vai mudando gradualmente, ou seja, tem que ter uma continuidade também na derivada primeira aqui, tá certo? Isso porque a gente vai precisar dessas informações para calcular a derivada segunda, né, que tem na equação de Schrödinger, tá certo? E aí a gente resolve nas duas regiões, né? Por exemplo, a região interna do poço, onde a energia potencial é nula, aqui, ó, dentro do poço U igual a zero, né? Então, dentro do poço, substituindo na equação de Schrödinger unidimensional, energia potencial zero, vai sobrar só o termo de energia cinética, igual a energia total vezes a função, né? E aí, esse aqui é essa é a equação que a gente tem para a parte interna do poço, para essa região aqui. Então, a gente já viu que a solução dessa equação aqui é a mesma solução para uma partícula livre, né? Ela é dada pela função A vezes exponencial de kx, isso com energia potencial nula, né? Se a gente derivasse essa função uma vez, teria esse termo aqui, né? Ó. Entretanto, é o seguinte, essa função ela não satisfaz a seguinte condição, a condição de que a função tem que ser zero nas extremidades, em x igual a zero, em x igual a zero e x igual a L. A função, por exemplo, se eu substituir aqui x igual a zero, exponencial de ik vezes zero,
da exponencial de zero, que é 1 vezes A, é o próprio A. Então, em x igual a zero, a gente vai ter psi de zero é igual a A, não é zero. E em x igual a L, o psi de L vai ser A vezes E elevado a IKL. Nenhuma das duas funções é zero nas extremidades, né? A não ser que o A fosse zero. Mas se o A fosse zero, a minha função toda seria zero. Então, não existiria função. Ou seja, essa função não pode ser solução desse nosso problema aqui. Para a gente sair desse dilema, né, em vez de a gente usar somente essa função de onda aqui, que ela é uma função mais geral da partícula livre, só que de uma onda que se desloca para a direita, né, com amplitude A. A gente pode usar uma combinação linear dessas duas funções, sendo que uma é uma que se desloca no sentido positivo de x, com amplitude A1, essa onda aqui, ó. E a outra é uma onda com amplitude A2 que se desloca no sentido negativo de x, certo? Ó, que é esse segundo termo aqui. Isso aqui é usado no eletromagnetismo, foi usado na seção 40.1, no exemplo 40.2, se você voltar no livro lá, tem esse exemplo aqui, né? Então, assim, é uma solução mais geral. Você não está pegando só a onda que vai, está pegando também a que vem, a que é refletida, né? Então, assim, a gente tá pegando uma solução mais geral aqui. E a partir daqui a gente consegue chegar numa solução que obedeça a essas regrinhas aqui que a gente já estabeleceu, né? São as condições de contorno. Pronto, aí aqui o livro fala que essa situação é análoga à de ondas estacionárias em uma corda, né? Que podemos encarar como uma superposição de duas ondas senoidais propagando-se em sentidos opostos, ou seja, uma que vai e uma que vem. E aí a energia para essa equação aqui, ela é a mesma de um elétron livre, tá certo? Ó, de uma partícula livre, tá bom? Da mesma forma que para uma única onda. Pronto, para a gente demonstrar que essa equaçãozinha simples aqui obedece a essas condições que a gente falou aqui, da função de onda para ela caber bem bonitinha aqui dentro do poço, a gente vai desmembrar esses termos aqui, tá certo? Ó, então, eu não sei se vocês lembram, mas pode dar uma recordada aí em qualquer livro de matemática básica, né? Que a exponencial de um termo, ela é igual ao cosseno desse termo. Na verdade, a exponencial complexa, exponencial de i vezes um termo, tá certo? E θ, né, que a gente vê nos livros de matemática, exponencial de i θ é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ, certo? Então, essa exponencial complexa de i kx, ela é nada mais nada menos do que cosseno de kx mais i seno de kx. E essa aqui é parecida, né? Só que no lugar do kx é o menos kx, aqui ó, cosseno de menos kx, seno de menos kx. Aí ele abre essa conta aqui, ó. O A1 repete aqui, esse exponencial ele substitui por esse termo. A2 repete, substitui por esse termo. E aí a gente chega nessa relaçãozinha aqui, ó, que é a função de onda dada em termos de senos e cossenos. Ela é a amplitude, a soma das amplitudes vezes o cosseno de kx mais o izinho, que é o número imaginário, que multiplica A1 menos A2 vezes o seno de kx. E aí a gente agora aplica a condição de que quando x for zero, a minha função tem que zerar, né? Ou seja, o psi de zero, se eu substituir x igual a zero aqui, ó, cosseno de zero vai dar 1, né? Seno de zero é zero. Então esse termo todo anula, ele se anula e sobra só isso aqui, ó. Então psi de zero é A1 mais A2. Aqui é 1, né? Psi de zero é A1 mais A2. Para isso aqui ser zero, só tem uma solução. A1 tem que ser igual a menos A2, né?
ou A2 igual a menos A1, tanto faz. De modo que quando eu somar os dois, eles se anulem, tá certo? E aí a gente substitui essa informação na função, nessa função aqui, ó. Na hora que eu substituo isso, se o A1 é igual a menos A2, esse termo aqui zera, sobra só esse termo de seno aqui, ó, I, que multiplica A1 menos A2 vezes seno. Só que A2 é igual a menos A1, né? De modo que a minha função de onda, na verdade, vai ser 2 vezes I A1 seno de kx, certo? Ó, na hora que eu substituir aqui, o A2 é menos A1, né? Vai ficar aqui A1 mais A1, dá 2A1, 2I A1 seno de kx. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, a minha função de onda, inicialmente para obedecer essa primeira condição de que em x igual a zero a função vai ser nula, ela tem que ser uma função senoidal, totalmente senoidal, ela não pode ter termos de cosseno nela, tá certo? A gente sabe que as funções seno e cosseno são iguais, com a diferença apenas da fase, né? Uma começa no zero, a outra começa em 1, e assim vai. E aqui ele está me dizendo o seguinte, olha, só serve se for a função seno, só, certo? E esse termo aqui o livro chama de uma constante C, que é 2i/1, e depois a gente vai falar melhor sobre essa constante aí, tá certo? Agora a gente tem que fazer com que essa função que sobrou aqui, C, seno de kx, ela satisfaça a segunda condição de contorno, que é a função ter que ser zero quando x for igual a L. Quando x for igual a L, eu vou ter psi de L é igual a um constante vezes seno de KL. Tá certo? Então, quando é que o seno de um ângulo é zero, né? Ó, se o psi de L é zero, então vai ser seno C vezes seno de KL. Seno de KL tem que ser zero, porque o C não é zero, né? Ele é 2i/1. Então, quando é que o seno de KL é zero? Quando o K é nπ sobre L, né? Ou quando esse ângulo aqui, kx, for π nπ. Por exemplo, quando o n for zero, 0 vezes π dá zero. Seno de zero, zero. Quando o n for 1, 1 vezes π, π, seno de π é seno de 180 graus, zero. E assim vai, 2π, seno de 2π é zero, seno de 3π é zero. Então, quando kx for igual a n vezes π, KL, desculpa, quando KL, porque aqui vai ser o L substituído, né? Quando KL for um múltiplo de π, inteiro de π, nπ, aí a nossa função vai sempre zerar. Ou seja, o meu K agora, que antes poderia assumir qualquer valor, agora ele só pode assumir valores discretos nπ sobre L, tá certo? Ou seja, o meu lambda, ele que é 2π sobre K, agora ele só vai poder ser 2L sobre N, onde esse N varia 1, 2, 3, assim por diante. Beleza? Tá, e esse N não pode ser zero aqui, a gente vai ver daqui a pouco, porque o N igual a zero equivale à energia zero, e essa energia não existe, né? Ela tem um menor valor aí, que é diferente de zero, é maior que zero, né? Então, como é que fica os níveis de energia? Vamos ver isso agora. A gente viu que para uma partícula livre, a energia era dada por h cortado ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m. E aí, como o meu k, na verdade, ele é nπ sobre L, os nossos níveis de energia, que eram p ao quadrado sobre 2m, isso aqui era dado por... se a gente substituir isso aqui, ó, que o p é h sobre lambda, o lambda dado por esses valores aqui, que a gente já viu aqui em cima, né, ó, 2L sobre N, a gente tem que o momento dessa partícula, ele não pode ter qualquer valor, ele tem que ser NH sobre 2L, consequentemente os níveis de energia não podem ter quaisquer valores também.
eles só podem ser n ao quadrado vezes h ao quadrado sobre 8ml ao quadrado. Esse 8 aqui, ó, vem da multiplicação desse 2 ao quadrado, o momento ao quadrado aqui, ó. Quando o momento é elevado ao quadrado, eleva esses 2 ao quadrado, ó. E esse aqui fica 4L ao quadrado. 4 vezes 2, 8. 8ml ao quadrado, né? E aí, aqui ele substitui por H cortado, né? Que é o H sobre 2π. E aí dá isso aqui, ó, certo? Aparece um π aqui em cima ao quadrado. Por que que o N, ó, tem que ser 1? Porque quando ele for N igual a 0, a energia é 0. Energia 0 não é solução para a nossa partícula, tá certo? Então ela tem que ter os níveis de energia a partir do 1 aqui, ó. 1, 2, 3, e assim por diante. São níveis de energia quantizados, né, ó? Como o Planck previu lá atrás e falou que as energias eram quantizadas, vinham em pacotes, né? Então, assim, é como se fossem vários tijolos de energia, né? Você não tem um contínuo de energia, você tem pacotes, pedaços. Pouco a pouco você vai aumentando o valor da energia, discretamente, tá certo? Ó. Então, os níveis de energia não são contínuos, eles são quantizados, como a gente está vendo aqui. E a nossa função de onda para partícula numa caixa, portanto, ela vai ser C, que é aquela constante lá, né? Vezes seno de kx, só que a gente já viu que o k é nπ sobre L, então fica seno de nπx sobre L, com n variando de 1 em diante, né? Número inteiro aqui, tá certo? Ó. Então essa seria a função da nossa partícula numa caixa em uma dimensão. E aí que o livro mostra um diagrama, né, ó, das funções de onda que cabem dentro desse poço, ó, tá certo? Para n igual a 1 até 5 e os respectivos níveis de energia. Ele também fala que dentro desse poço cabem infinitos níveis de energia, porque o poço é infinito, então com energia cinética infinitamente grande, ainda assim a gente vai ter aí a partícula dentro da caixa, ela não vai escapar, né? E aí, se a gente chamar E1 a energia para n igual a 1, para n igual a 2 a gente vai ter 4E1, para n igual a 3, 9E1 e assim por diante, né? Ó, sempre elevando ao quadrado aqui. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, né? Vezes o E1, tá certo? E aqui ele faz uma caixinha de atenção falando aquilo que a gente já disse, né? Ó, que a energia não pode ser zero, o N não pode ser zero, porque se você substituir zero na equação, você vai ter uma função de onda nula, e aí significa que não há uma partícula, né? Certo? Então, portanto, E igual a zero não é permitido. Aqui ele faz um exemplo, resolve um exemplo, 40.3, para um elétron em uma caixa do tamanho de um átomo. Então, como se fosse um elétron confinado ali no núcleo atômico, né? E agora entra uma parte importante da interpretação de Max Born da nossa função de onda. Porque a gente descobriu que a função de onda ela era C seno de n πx sobre L, né? E aí a interpretação da função de onda diz que se a gente pegar o módulo quadrado dessa função ao longo de dx e integrar, isso dá a probabilidade de encontrar partícula nessa região, né? Ó. Se eu integrar aqui de menos infinito a mais infinito, eu vou encontrar a probabilidade de encontrar a partícula ao longo do eixo x. E essa probabilidade é 1, porque a gente está tratando aqui, acredite ou não, a mecânica quântica ela trabalha com uma única partícula, né? Todas essas contas é para uma única partícula. Então, a integral de menos infinito a mais infinito do módulo quadrado da função de onda ao longo de x é igual a 100%. 100% de chance de achar o elétron, a partícula, no eixo x, porque senão não existiria partícula, não existiria função, tá certo? Então essa é a condição de normalização
da função de onda, é uma outra condição que ela tem que obedecer. Então, para ela obedecer essa condição, eu tenho que pegar esse termo, que a gente já tem da função aqui, ó, elevado ao quadrado, e integrar ao longo de todo x. Né, ó. E como abaixo de zero e acima de L a função é nula, essa minha integral de menos infinita a mais infinita, ela se transforma no integral de 0 a L. Integral de 0 a L da minha caixa, da função de onda ao quadrado, ao longo de x, isso aqui tem que ser igual a 1. Para isso aqui ser obedecido, se você fizer aqui, ó, integral de seno ao quadrado e tal, separa o c, isola o c e acha o valor desse c aqui, tá certo? Tem uma identidade trigonométrica que você pode usar aqui, ó, a de que seno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ, substitui aqui, ó, para resolver essa integral. E aí o resultado é que c ao quadrado vezes L sobre 2 tem que ser igual a 1. Né? O resultado dessa integral é esse aqui, ó, c ao quadrado vezes L sobre 2. E isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, o meu c tem que ser raiz quadrada de 2 sobre L. No final das contas, eu tenho que a função de onda para a partícula numa caixa, ela é raiz quadrada de 2 sobre L, que é o valor do c que eu obtive agora, pela condição de normalização, vezes o seno de nπx sobre L, com n variando de 1 em diante. E aqui aparece um nzinho, ó. É o número quântico principal, aquele da química lá que vocês já devem ter visto, né? Porque é o número quântico principal porque ele trata das energias da partícula, tá certo? Então essa acaba que confinando a partícula numa região do espaço, a gente acaba quantizando as energias dessa partícula, né? Coisa que não acontecia para uma partícula livre, tá certo? E aqui para encerrar, aqui ele faz um exemplo, né? Exemplo 40.4, quiserem dar uma lida também importante aí, falando de função de onda não senoidal, né? E aqui, ó, ele vem falar da dependência do tempo, né? Para um estado estacionário, que aqui a gente tá pegando somente a função de onda dependente do espaço, a função de onda espacial. Quando a gente pega um estado estacionário, ele é aqui o produto da função de onda espacial, que a gente acabou de encontrar, vezes a dependência temporal, que é essa exponencial negativa, complexa, das energias vezes o tempo sobre h cortado, né? Com energias bem definidas, a gente tem um estado estacionário, né? Que a gente não tem uma incerteza na energia, mas tem uma incerteza gigante, infinita no tempo, né? Por isso que o estado se mantém indefinidamente naquela energia. O que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Esse termo de energia que aparece na componente temporal, ele vai ser também quantizado, a mesma energia que a gente viu aqui em cima, né? Ó, essas energias que aparecem quantizadas aqui, tá certo? Ó, é N, N2, P2, H cortado ao quadrado sobre 2mL ao quadrado. E aí, você vai ter que o ômega, que é essa frequência angular, depende da energia sobre H cortado. Quanto maior o valor da energia, maior vai ser essa frequência angular aqui, tá certo? A gente vai ter esse formato aqui da função de onda de um estado estacionário para essa situação que a gente acabou de mostrar aqui, beleza? Pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo próprio Google Sala de Aula, ou por e-mail, tá certo? Eu vou deixar aqui uma atividade para entregar até o fim do semestre. Qualquer dúvida pode me chamar, beleza? Um abraço e até a próxima aula.